Bom dia a todos e a todas. Desculpem, as lives estão a dar um pouco de problema. Está difícil dar a transmissão direta, mas nós vamos aqui dar a nossa aula online, que depois vai ser disponibilizada, que já está disponibilizada com o link aí no YouTube. Ok. Toda a gente está curiosa, todos nós estamos ansiosos por conta das alterações do Código do IVA, que são realmente alterações profundas, não só do Código do IVA, me refiro a todas as alterações estruturais dos impostos. Está aí a rede social a comentar sobre a aplicação do IVA em algumas transações, as transações digitais. Está aí a imprensa a falar sobre o IVA, do imposto do RPS e RPC, nos agentes, superagentes das transações eletrônicas, das transações telemóveis. Então está uma confusão toda. Por isso que saiu aqui a necessidade de falarmos um bocado sobre as alterações do IVA. Ademais, para quem já me conhece, chamo-me Danilo dos Anjos Augusto, sou auditor fiscal, profissional de doutorado tributária, mas também professor da área tributária. Damos aqui nossas aulas online e presenciais de vários impostos. E já teremos que começar com uma sessão de lives só para dar um intro a este ano, mas vamos continuar com isso. Vamos encontrar um método que for mais, que não crie muitos problemas de transmissão como que estamos a usar agora, com os problemas de internet às vezes que nós temos. Ok, vamos começar. Quais são as novidades? Realmente é essa a maior preocupação. Quais são as novidades? Okay? Quais são as novidades? O que realmente se mexeu? Qual deve ser a nossa maior preocupação nesse momento? Quais são as novidades que surgem, que nós temos? O que nós devemos mexer? A primeira, que é a grande novidade, que é a mais importante, que nós temos que saber, é que foram revogadas as exceções que fazem referência à existência do regime simplificado do IVA e o regime de isenção do IVA. Isso está aqui no BR. Eu depois posso pôr aí na descrição o link para vocês baixarem o BR, onde constam as alterações todas dos impostos. Vou pôr lá na descrição, lá abaixo. Ok. Primeira alteração, que é a mais importante de todas, é que já não temos o regime simplificado. Já não existe o regime simplificado do IVA. Ok? Já não temos lá. O que aconteceu? O que acontece? A lei recomenda que os sujeitos passivos serão transferidos para o regime normal do IVA. Transferidos para o regime normal do IVA. Ok? Todos os regimes, o que estão no regime de isenção e o que estão no regime simplificado do IVA. Vocês vão me perguntar, agora como é que eu faço? Se a minha empresa é pequena, realmente, eu deveria estar no regime simplificado do IVA. Como é que eu faço? Mesmo por enquanto tem que ficar no regime normal do IVA. Porque existe um período mínimo a permanecer. Né? E esse período a permanecer começa a contar a partir de agora da data da alteração. Esse período mínimo que eu quero aqui pegar. Ok? Não significa que deves rejeitar esse processo. Não há como rejeitá-lo. Ok? Tem que fazer permanecer no regime normal do IVA e depois alterar futuramente para o regime ou do SPC, né? De achar conveniente. Okay? Falo isso por conta
das empresas ou das entidades singulares que estão no regime simplificado. Okay? Essa é uma novidade muito grande. E essa alteração é automática, atenção. Essa alteração do regime simplificado para o regime normal, já não existe o termo regime normal agora, é só o regime do IVA. Aliás, nem existe regime. Outras palavras. É só sujeitos passivos do IVA. Já não existe regime simplificado. É sujeito passivo do IVA. É a nova linguagem fiscal agora a usar. Já não há isso. Okay? Essa é a primeira novidade que eu queria aqui emitir. Não vamos interagir aqui, mas qualquer coisa podem contactar-nos por e-mail ou WhatsApp. Alguns têm meu contato do WhatsApp, ou ainda podem solicitar o contato do WhatsApp na descrição. Nós podemos interagir e, se calhar, tirar mais outras dúvidas. Porque numa interação direta, acredito que eu ia responder diretamente. Outra novidade, aliás, falando mesmo com nós, não vamos falar do regime, da transição do regime, há aquela questão que ficou. Porque se eu transferir para o regime normal do IVA, significa que eu tenho que mandar fazer blocos de fatura. Então, preciso do meu modelo de início da atividade com o enquadramento do regime do IVA em que eu estou agora. Porque a entidade que manda produzir, que produz os blocos de fatura, são obrigados também, têm a obrigação também de obrigar a entidade que solicita os livros de fatura a trazer um modelo de início de atividade com a indicação do regime em que está. Como é que faremos? Se a mudança é automática, isso já fica um TPC para a própria administração tributária. Como é que fica isso? Como é que vai ser esse processo? É a maior questão. Porque já agora, fevereiro, já devo estar no regime normal do IVA. Tenho que emitir faturas com o novo regime, não com o antigo regime. Como é que vai ser esse processo? Já fica o TPC agora. Isso já não é... Como é que vai ser essa relação com as tipografias? Como é que é? Será que deve também ser uma situação automatizada? Levar o regime simplificado e as tipografias terem conhecimento que todos que estavam no regime simplificado agora transitam para o regime normal do IVA. Não precisa trazer em mão o modelo de início da atividade alterado para que ele emita os blocos de fatura com o regime normal do IVA. Essa é a questão. Fica aqui um TPC muito grande. Ok? Outro aspecto muito importante que foi introduzido, que criou um maior barulho até agora, está no conceito de conteúdos digitais. Pela primeira vez, na nossa norma moçambicana, nós temos um conceito do conteúdo digital. Ok? Isso está no número 2, artigo 3º do Código do IVA. Principalmente por causa daquela situação de localização de operações. Encontramos aí o conceito de conteúdo digital. Ele fala de Netflix, softwares, iCloud, o chamamos iCloud, o chamamos nuvem, e-books, até fala de criptomoedas. O conceito de conteúdo digital. Onde é que isso nos leva? O conceito de conteúdo digital vai nos fazer entender de que todo o consumo do conteúdo digital está sujeito ao IVA. Estamos a perceber? Todo o consumo de conteúdo digital está sujeito ao IVA. Tanto a nível nacional, quanto quando adquirido
por uma entidade não residente. Tipo, eu compro uma Netflix, compro streaming, pago qualquer coisa aqui no YouTube, pago o curso online do Dr. Danito, né? Pago o curso gravado, aqueles nossos aplicativos de cursos de inglês, etc. Faço um depósito do meu material no iCloud, uso o meu iPhone e faço o depósito de lá do meu material mensalmente, porque o meu telefone no, o meu telefone não consegue captar todos os dados que eu preciso usar, então uso OneDrive, tem muitos. Todos eles estão sujeitos ao IVA. Ok? E o conteúdo digital agora ele é classificado como ativo corpóreo, tal como gás. Antes tinha, no conceito do ativo corpóreo, antes só tinha gás, energia. Agora incluímos o conteúdo digital. Ou seja, estamos numa realidade nova. Okay? Estamos aqui numa realidade nova. O conteúdo digital agora é reconhecido de forma tributária como produto. E esse conceito já é antigo, já é internacionalmente, já existia já. Nós acredito que Moçambique que demorou um bocado. Eu sei que o pessoal está um pouco assustado, mas isso não é uma novidade para o resto do mundo. O conteúdo digital já é um produto não é tangível, mas é um produto que se apropria. Ou seja, um e-book, quando eu compro, é porque eu estou a comprar também um direito de autor. Eu compro um espaço de nuvem de tantos gigas e eu tenho direito ao uso daquele espaço por meio da minha senha. Então existe uma propriedade e eu posso transmitir essa propriedade. Se eu sou um influencer e tenho minha página de tantos mil seguidores, eu posso vender aquela minha página. Então, esse é um produto comercial. Ok? Preciso ficarmos um pouco mais claros. Essa é uma nova realidade. O Estado não está aqui. Não, essa é uma realidade que já existe, já se fala disso e já faz parte da atividade econômica. Então, haver necessidade de regular a tributação dessas porque estava paralela estava paralela à economia. Então, tinha que incluir na economia, ok? Então, não fiquem alarmados pensando que o Estado está aqui a criar alguma coisa nova. Não, já existe uma coisa que já existe no mundo e as pessoas estão a ganhar dinheiro com isso, todos sabemos. Então, é bem necessário. Então, qual é o efeito disso? Vamos lá, eu não estou aqui a consultar a lei, eu depois vou ter que digitar isto e partilhar, porque se irmos ler a lei, artigo a artigo, vai ficar um pouco confuso e a nossa aula vai demorar mais. Também vamos ter outras várias aulas, já? Vamos ter outras várias aulas. Estava aqui a pensar, vamos ter outras aulas via Zoom, é mais prático. É mais prático. Vou enviar aquele formulário, vocês preenchem os formulários, depois pego os vossos e-mails, ponho numa aula Zoom, pronto. Isso discutimos com a apresentação muito mais prática. Muito mais prático. Ok. Agora, qual é o efeito disso? O efeito disso. O que é que a norma diz? Relativamente à obrigação tributária. Eu adquiro um conteúdo digital por uma entidade não residente no território nacional. Como é que eu trato disso? Eu como adquirente. Primeiro, como é que eu faço? Primeira coisa que devemos saber é que a responsabilidade, de acordo com o Código do IVA, esse já é um aspecto já antigo, a responsabilidade do IVA nas aquisições, tanto do conteúdo digital ou não,
aquisições feitas por entidades não residentes é do adquirente. O adquirente toma a responsabilidade. Isso é da lei de bases gerais. O que isso vai significar? Vai significar que quando eu adquiro um conteúdo digital, pago uma Netflix, pago qualquer conteúdo, internet, online, antivírus, a responsabilidade sobre o IVA é minha, do adquirente. Eu devo cumprir com a obrigação tributária por conta da aquisição, por um não residente. Estamos a perceber? Eu devo pagar o IVA. Devo pagar o IVA à administração tributária aqui em Moçambique, onde eu sou residente. Percebemos? Eu adquiro um serviço digital, um conteúdo digital. Quem me vende é um não residente. Depois de eu adquirir, cumpro com a obrigação tributária em nome do não residente. Isso é de base. Agora, como é que eu cumpro isso? Ainda não temos o regulamento, mas o que está na lei? Eu cumpro esta obrigação tributária por meio de modelo de operações isoladas. Estamos juntos? Isso tem que ser até o dia... O que é que diz aqui? Até o 10º dia do mês seguinte. Por exemplo, neste mês, paguei Netflix, paguei meu iCloud, paguei meu espaço no Google Drive, paguei o que mais? Canva, como é que é? Aquilo de inteligência artificial, muitos aplicativos que nós usamos hoje em dia. Depois faço um mapa de tudo aquilo que eu consumi, faço o meu cálculo do IVA, até dia 10 do mês seguinte preencho o modelo de operações isoladas e vou pagar a recebedoria. É isso. Ainda não temos aqui o regulamento, se fala alguma dedução, não temos sobre isso até agora, mas nós conhecemos que é a operação isolada. A operação isolada é uma liquidação direta. Okay? Então, fica atento. Se você está a consumir bens, conteúdos digitais por um não residente, tens que estar preparado para pagar o imposto sobre isso. Tem que estar preparado. Eu acredito que o Estado deve estar a criar condições para controlar essas operações por meio das entidades bancárias, entidades financeiras, porque é daí que nós fazemos esses pagamentos. Ok? Essa é uma das grandes novidades. Agora, outra grande novidade relativamente às operações isoladas é a seguinte. Agora, de acordo com a lei, aquilo que eu percebi, qualquer uma outra operação que eu adquira, ou bem, qualquer outro serviço que eu adquira, com um não residente, uma entidade que não tenha estabelecimento estável no território nacional, eu devo efetuar o pagamento do imposto também por meio de operações isoladas. É. Antes não. Antes como é que funcionava? Aí, nós preenchemos a declaração do IVA, onde o IVA que eu suportei por conta do não residente, né? Nós que adquirimos o serviço do não residente, a parte do IVA que eu consumi, eu fazia a regularização a favor do Estado, né? Porque existe uma obrigação minha, eu sou nesse momento o representante do não residente, punha lá a liquidação a favor do Estado, depois criava outro espaço de liquidação de direito à dedução, porque dava direito à dedução.
Só que agora não. Agora, de acordo com as alterações, essas operações essas operações de aquisição de serviços obtido por um não residente, uma entidade que não tenha estabelecimento estável nem escritório no território nacional, já não é dedutível. Estamos a perceber o que estou a falar? Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque nossas empresas, as grandes empresas, adquirem a maior parte do serviço fora do país. Grandes serviços, serviços de arquitetura, serviços de não sei o quê. Engenharias. Agora, o legislador está dizendo o seguinte: deve pagar em operações isoladas. Já não deve incluir lá na guia do IVA, fazendo o jogo da regularização e da liquidação e dedução. Não. Paga isso. E o legislador esclarece aqui que só confere o direito à dedução, né? O IVA, identificado em faturas, cujo sujeito passivo esteja escrito no IVA. Está me entendendo? Então, aquela situação de operações isoladas, ele é como se fosse uma liquidação, é como se fosse um pagamento autônomo, é como se fosse um pagamento, é autônomo. Não confere direito à dedução. Ou seja, mesmo que eu tenha uma empresa moçambicana e adquira conteúdos digitais de uma não residente, não posso deduzir aquele IVA, tenho que pagar de forma autônoma, como se fosse que eu estou a pagar em nome desse não residente. E ponto final. Essa é uma grande novidade. Não quero aqui fazer um comentário sobre quais são os efeitos disso, porque isso vai criar um efeito estrutural muito grande, pelo menos as empresas que já conheço, como trabalham, a questão dos serviços, mesmo para nós que temos que fazer essas declarações à administração tributária, né, adquirir todos os dias. Eu acredito que são poucas as pessoas que adquirem serviços digitais. Nós agora toda hora estamos, pelo menos assim, focados, tem serviços que pagam e o Facebook, que é para publicidades. Então, nós temos que levar isso à administração tributária e declarar. Antes não fazíamos, e ver que o mecanismo de pagamento vai aumentar. Quer dizer, o volume de pessoas da administração tributária vai aumentar para fazer face a essas obrigações que são feitas desde o dia 10. Né? Agora, ficaram umas grandes novidades importantes. Agora, outra que é novidade, eu não vi no artigo 9º, eu tenho que falar das isenções internas, algumas isenções periódicas. Falamos de, como podemos chamar, isenções periódicas, que davam até um período do ano. Então, eu não vi no artigo 9º alterações, justamente artigo 9º. Artigo 9º, por que eu estou a falar do artigo 9º? O artigo 9º é isso mesmo. Deixa eu aqui abrir a nossa legislação. Artigo 9º do Código do IVA, transmissões de bens, prestação de serviços interna, isentas, né? Então, no número 13 e número 16, não houve alterações do artigo 9º. O que significa? Alguém? Que era só puxar. O que significa? Significa que, possivelmente, neste ano,
o açúcar, o sabão, estarão sujeitas ao IVA. É. Porque não vi aqui alterações na norma ou prolongamento disso. Prolongamento, porque, de acordo com a última alteração de lei, a legislação que eu tenho aqui na minha posse, isso ia para até, se eu estiver errado, vão corrigir, 2025. Não vi. Então, possivelmente, tenhamos o IVA no açúcar sabão neste ano. Ok? Este é um aspecto a chamar a atenção. Falei aqui do aspecto. Outra grande novidade é sobre a introdução da prescrição do reembolso. O que é isso, prescrição do reembolso? Já ouvi falar desse termo prescrição. Acredito que alguns já conhecem. Para os meus alunos, meus estudantes, conhecem o que significa prescrição. Prescrição, nos referimos o tempo que termina uma obrigação tributária. Né? Por exemplo, você tem uma dívida com a administração tributária, a dívida prescreve 10 anos. Em 10 anos. Passando 10 anos, já não tem nenhuma obrigação tributária. Se em 10 anos a administração tributária não cobrou este imposto, então deixa de existir. Então, onde eu quero chegar? Quero chegar ao fato de também reembolso. Se em 10 anos tu não solicitas o reembolso, então também prescreve. Okay? A partir da data que surgiu o crédito, se em 10 anos, também já não tens como solicitar. Outro aspecto também muito importante, que já existia antes no regulamento, mas no Código do IVA não estava muito claro, é sobre a suspensão do crédito. A suspensão do crédito no IVA. O que é suspensão do crédito? As entidades, elas devem provar à administração tributária que suportaram determinado crédito do IVA. Devem provar. Então, a administração tributária deve também solicitar aos sujeitos passivos a prova de existência do tal crédito. Então, no Código do IVA diz que esclarece um pouco mais sobre isso. Onde diz que quando a administração tributária solicita a justificação do crédito e você não justifica, o crédito fica suspenso por 60 dias. Está no período de suspensão. O que é suspensão? É como se fosse o banho-maria, um período calmo de 60 dias. Se você não justificar 60 dias, passando o período de suspensão, o crédito é anulado na totalidade. Ok? O crédito é anulado na totalidade. Você perde o crédito que relatou nas declarações do IVA. Ok. Muito bom. Muitas novidades estão aqui. Acho que temos aqui 14 novidades. 14 alterações. Então temos mais, só as que foram identificadas. Outro aspecto muito importante que já ia me passando, que eu quero lembrar, relativamente à dedução do IVA. Dedução do IVA. Houveram também novidades. Lembra-se de quando se introduziu a taxa reduzida de 5%? Taxa reduzida de 5%
para a saúde e educação, as entidades privadas de saúde e educação. Então, elas faziam a liquidação dos 5%, mas também ainda continuavam com o direito à dedução. Mas agora já não. Agora já não. As entidades com inscritas nessas áreas com taxa reduzida, 5% na saúde e educação, perdem o direito à dedução. Do IVA. É como se fosse, isso vai virar como se fosse também um pagamento autônomo de 5% sobre os serviços prestados. Atenção aí, já estamos em fevereiro. Estimados contabilistas, estimados gestores de empresas, técnicos tributários, as declarações do IVA das áreas de taxa reduzida não têm direito à dedução, não confere direito à dedução. Não confere. Atenção, significa que esta declaração do IVA que for entregue, aos sujeitos passivos com taxa reduzida, não pode ter dedução lá. Ok. Outro aspecto também relevante, relativamente à dedução, está na proporção da redução em função do montante de liquidação. Nós sabemos que as áreas de energia, né? Temos água, transmissão de água, corrente elétrica, construção civil para obras públicas, construção de estradas. A liquidação do IVA é feita sobre uma taxa também reduzida. Todos sabemos. Não sabemos, podemos ir lá verificar o código do IVA. Como já disse, esta aula, este vídeo não vai ser específico de norma, isso tem que ser por meio de uma apresentação, mas estou aqui a chamar a atenção. Baixem as novas alterações, consulta a lei anterior, vão encontrar lá o código. Agora, eu quero chamar a atenção isso agora, porque você tem de entregar a guia do IVA brevemente, até dia 15, ou até dia 31. Agora, chamar a atenção que a dedução para essas situações de taxas reduzidas, estou a falar dessas taxas de estimação de matéria coletável, a dedução também é feita em função da proporção. Estão a perceber? A dedução do IVA também é em função da proporção da liquidação. Deixa eu puxar isso para ser mais claro ainda. Estou aqui a abrir minha legislação. Para ser mais claro ainda. Para ser mais claro ainda, quero puxar aqui minha legislação. Eu sei que vocês vão gostar muito de ouvir isso. Está no artigo 8º. Taxa agora, a dedução é reduzida, senhores. Taxa reduzida. Por exemplo, para a transmissão de energia, o IVA incidia sobre 62% da fatura. Então significa que também na dedução tem que ser apenas 62% do IVA
suportado dessas operações. Por exemplo, nas taxas aeronáuticas, era 85%. Seria que também na dedução só tem que ser 85% do IVA suportado dessas operações. Obras, construção civil, infraestruturas públicas, a liquidação era apenas 60%. Seria que também na dedução só vai ser 60% dessas do IVA suportado. Fornecimento de água, o IVA liquida sobre 75% do valor da fatura. Diria que também na dedução será 75% dessas operações. Está claro? Não na totalidade como antes fazia-se. Ok? Estou-me a lembrar de outras várias novidades. O tempo está a passar. Não quero puxar muito do vosso tempo. Outra grande novidade importante é que essa é a grande novidade. Muito importante. Atenção. As guias, chamadas em branco, né? Sem operações, também devem ser apresentadas até dia 15, as guias do IVA. Ok? Não no final do mês. Como antes a norma não fazia referência e nós usávamos isso, claro, a nosso favor e entregávamos as declarações também no final do mês, porque a norma não era esclarecedora. Então, as relações de IVA devem ser entregues também em branco, ou seja, para até o dia 15. Outra grande novidade, tenho aqui uma papelada de novidades imensas. Não sei se se lembram sobre aquela situação de falta de não obrigação de emitir fatura. O legislador falava dessa não obrigação de pequenas operações, não emitir fatura, etc. Mas depois fala que nós devemos emitir no mínimo um talão de venda. O talão de venda também tem que passar por tipografia. Ou seja, indiretamente o legislador está a tentar dizer que já não existem situações aceitáveis para venda sem emissão de fatura. Ok? Só para terminar. Temos muitas novidades, mas só para terminar. A outra grande novidade que eu deixei para o fim. As entidades com mais do que um estabelecimento comercial devem declarar as suas operações por cada estabelecimento. Estamos juntos? As entidades com mais do que um estabelecimento comercial devem declarar as operações efetuadas em cada estabelecimento. É isso. Eu tenho loja no bairro A, no bairro B, no bairro C, no bairro D. Agora está a trabalhar, acredito que tomei conhecimento que está a trabalhar nas novas declarações do IVA. Mas quando as declarações chegarem, o que vai acontecer? Nós vamos ter que preencher. No bairro A, a loja que está no bairro A teve venda de X. A loja que está no bairro B teve venda de X. A loja que está no bairro C teve venda de X. Yeah. Por aí. Ok? Eu devo declarar as vendas por cada sucursal e não na totalidade. Okay? Essa é a grande novidade. Assim, são várias. Só para dizer que nós vamos continuar com as nossas aulas gratuitas, só que o YouTube não nos ajudou, ou mesmo pode ser que nós não entendemos nada dessa tecnologia toda. Se alguém quiser ajudar, até que ajude. Mas eu acho que ficou mais prático. No ano passado nós estávamos a usar
o Zoom para dar essas aulas grátis. Acredito que vamos continuar a trabalhar assim, aulas live, aulas diretas no Zoom, é mais prático, não exige muita internet. Então, quero aqui agradecer por continuar a ver o nosso vídeo, continuem nos acompanhar aí. Imensas desculpas para aqueles que tentaram ficar na live e não conseguiram. E agradecer a você que tem nos acompanhando até agora. Tchau, até a próxima.